Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. Desta vez vamos falar de um tema muito importante para a carreira do bombeiro sapador. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, gostava só de fazer aqui um pedido muito importante. Nós avaliamos aqui, apesar de termos tido imensa atração e todos os bombeiros do SNBS estão extremamente gratos por toda a adesão que temos tido a este podcast, mas há uma métrica que nós identificamos aqui, que é a taxa de subscrição ao podcast. Ou seja, só cerca de 30% das pessoas que nos ouvem ou veem no YouTube subscreveram a plataforma. Portanto, o que pedíamos aqui a vocês é para fazerem exatamente essa subscrição, porque dessa forma vocês garantem que vão sempre estar a acompanhar o último episódio que sai sobre a temática que é relevante para vocês. Como indiquei no início, o tema de hoje é extremamente relevante para o bombeiro sapador, porque iremos falar dos riscos da carreira e as implicações da saúde no desempenho da mesma. E connosco hoje temos Luís Lemos e a doutora Marta Oliveira. Pedia que a doutora também se apresentasse para dar aqui um pouco do contexto, porque tem a ver muito com este tema, o seu background. Boa tarde, chamo Marta Oliveira, sou investigadora auxiliar no grupo de Química Ambiental do Laboratório Associado para a Química Verde da Rede Química e Tecnologia. O nosso grupo está sediado no Instituto Superior de Engenharia do Porto e desde há mais de uma década para cá que realizamos estudos no que diz respeito aos riscos a que os bombeiros estão expostos durante a sua atividade e tentamos estimar os potenciais riscos diretos ou indiretos para a sua saúde. Eu sou Luís Lemos, sou formado em Educação Física, agradeço o convite e eu aproveito para fazer aqui uma questão extremamente pertinente. Eu sei que a doutora Marta fez parte do grupo de investigação sobre o cancro, sei que houve uma reclassificação dos bombeiros. Que evidências científicas é que sustentaram esta reclassificação? Pronto, de facto, a atividade de combate aos incêndios já em 2010 estava classificada como sendo um possível cancerígeno para o homem. No entanto, fruto da evidência científica que foi sendo gerada ao longo, portanto, desde 2010 até 2020, 2021, permitiu que a Agência Internacional de Investigação para o Cancro decidisse reavaliar. E para tal ela fez um convite a vários investigadores e especialistas de várias instituições internacionais, em particular tínhamos instituições representadas nos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e também da Austrália. E esse grupo fez um levantamento de toda a literatura existente, com estudos realizados em bombeiros, para que se pudesse avaliar se existia ou não um risco de acrescido de cancro neste grupo de trabalhadores. Aquilo que se concluiu do estudo, dessa reavaliação que foi feita em 2022, foi que efetivamente há evidência científica que mostra que há uma incidência maior de cancro de bexiga e de mesotelioma, que é um cancro ao nível da membrana do interior das paredes torácica e abdominal, que é de maior prevalência em bombeiros. E, portanto, foram essas as principais evidências com informação suficiente para que a Agência Internacional declarasse a atividade do bombeiro como sendo uma atividade cancerígena. Obviamente que essa reclassificação teve um grande impacto em todo o setor, a nível internacional e acredito também que a nível nacional, uma vez que é declarável como se fosse um risco acrescido para desenvolver, neste caso particular, 2 tipos de cancro, mas existe ainda evidência, ainda não suficiente, portanto com estudos limitados, para uma maior prevalência de outros tipos de cancro, em particular, por exemplo, o melanoma, um linfoma e também o cancro do testículo, da próstata e do cólon. Pronto, mas ainda são necessários mais estudos para que se gere uma evidência sustentável de que aquela profissão provoca efetivamente esses tipos de cancro. Para o caso do mesotelioma e do cancro da bexiga, conseguimos comprovar de forma muito clara que há uma associação direta, fruto de estudos mecanísticos que foram realizados por esse grupo de trabalho.
E, doutora Marta, e que questões e que implicações do ponto de vista legal, vamos dizer, que um bombeiro que está exposto a determinados poluentes sucessivamente, de que forma é que, em termos legais, nós poderíamos chegar ou a considerar como possivelmente isso pode acontecer, uma doença profissional, sim ou não? Isso tem algumas implicações que não deixam de ser pertinentes. De facto, em alguns países que estão um pouco mais avançados que nós no desenvolvimento desta temática, torna-se mais simples. No caso de particular de Portugal, e acredito que outros países europeus, nós não temos conhecimento das doenças que afetam os nossos bombeiros, porque somos vigiados ao nível do sistema de saúde, e esta vigilância, digamos, tem de ser acompanhada pelos médicos de saúde de trabalho, não é? Que são aqueles que fazem o acompanhamento da ocupação da pessoa ao longo da sua vida, e que possam, a longo prazo, ir registando quer comportamentos que levam a uma maior exposição a alguns agentes, quer também à incidência de quando é que a doença começa a ocorrer e em que fase da vida é que isso acontece. Porque é sabido, e isto é algo muito comentado por parte dos bombeiros, que estão expostos a vários riscos, nomeadamente riscos físicos, riscos psicológicos, riscos químicos. Por exemplo, no combate aos incêndios, os gases que se formam e que se libertam nos vários tipos de incêndios constituem uma complexa mistura de poluentes químicos, com partículas e compostos, por exemplo, monóxido de carbono, que é muito conhecido até da população geral, mas também um número incontável de compostos orgânicos voláteis, muitos deles, ou quase todos, formados durante a própria queima de materiais, e que alguns destes compostos também já são conhecidos como tendo propriedades tóxicas ou cancerígenas. Claro que o bombeiro, estando na linha da frente do combate a um incêndio, é o primeiro que está exposto. Mesmo usando o equipamento de proteção individual e todo o equipamento de proteção da parte respiratória, acabam por, a longo prazo, terem vários episódios de contacto com este cenário, não é? No caso dos incêndios, e que, naturalmente, são as pessoas que, à partida, estão mais expostas e, portanto, a longo prazo podem vir a desenvolver alguns destes riscos que um dia podem culminar no desenvolvimento de uma doença. Mas falou aqui numa questão importante, por via de inalação, não é? Ou seja, nós temos equipamento de proteção individual, não é? E especialmente em termos respiratórios, acho que existe essa consciência, mas pelos vistos também poderemos ter outro tipo de problemas por absorção dérmica, correto? Correto. É certo que há várias vias de exposição a determinados poluentes. A via respiratória é a primeira, e nessa parte é preciso ressalvar aqui que, por exemplo, no incêndio urbano, os bombeiros usam o sistema Arica, não é? que lhes fornece um ar limpo, mas, por exemplo, num incêndio florestal há uma proteção respiratória, não é? Mas que não consegue, fruto das limitações da atividade, conferir a mesma proteção que o sistema Arica. É certo que há uma proteção, mas os nossos estudos, por exemplo, estudos de biomonitorização, são estudos que usam a monitorização de fluidos biológicos, como por exemplo a urina ou o sangue, permitem-nos ver que, comparativamente com outros grupos ou até com a população em geral, num período de pós-fogo, os bombeiros apresentam níveis mais elevados de alguns desses poluentes na urina, o que mostra de forma muito clara que houve ali uma exposição. Pronto, relativamente à parte dérmica, como o Luís estava a dizer, é também algo que é mais recente na literatura, mas de facto já existem vários estudos que mostram que há uma maior contaminação ao nível da pele do bombeiro, em particular nas zonas de interface pele com o equipamento de proteção individual. Há vários estudos que reportam, por exemplo, que a zona do pescoço, a zona dos pulsos, do rosto, são as zonas onde se acumula mais facilmente gases e partículas que são libertados durante o incêndio e que, claro está, a pele é um órgão e, portanto, consegue absorver. Tudo isso vai contribuir depois para os níveis que conseguimos encontrar quando monitorizamos os fluidos biológicos.
pelo que nós estamos a ver, não é só durante o teatro de operações que pode ocorrer esse tipo de problemas. Parece que nós também temos que ter determinados grupos para que possam criar, já no próprio teatro de operações, locais de descontaminação e os próprios quartéis que possam estar devidamente estruturados para que realmente esse equipamento não chega a contaminar o resto do quartel, como nós sabemos que muitas vezes é negligenciado. O que é que acha sobre, dentro da realidade que visualizou, o que é que acha que estamos preparados para isso ou ainda não estamos, em termos estruturais, preparados para isso? Sim, quando nós começamos estes trabalhos, que há uns bons anos atrás, durante o meu doutoramento, havia uma realidade bastante diferente, até porque, mesmo a nível internacional, não estava tudo portanto, a comunidade dos bombeiros não estava tão consciente dos riscos que a sua profissão tinha. E também há aqui todo um cariz de bravura no combate, em particular no combate aos incêndios e na atividade dos bombeiros, que às vezes se sobrepõe à sua própria segurança. Mas, lá está, a evidência que vem sendo gerada a nível internacional e também nacional, com diferentes grupos de investigação, vem-nos mostrando que, de facto, há vários riscos e que, quanto menos tempo o bombeiro estiver exposto, melhor será para a sua saúde. É como se pensarmos num civil que está, por algum motivo, exposto a uma situação de perigo ou que está em risco num incêndio, o nosso primeiro instinto será fugir, porque vamos sentir o cheiro, vamos sentir os gases, vamos ter dificuldade em respirar. No caso dos bombeiros, eles fazem o oposto, eles vão para lá. E, portanto, apesar de irem protegidos, é normal que todo o equipamento que eles utilizam e os materiais, as ferramentas e o próprio fardamento acabam por ficar todos eles contaminados com os vários gases e partículas que são libertados dos incêndios. E, portanto, há realmente, como o Luís estava a dizer, uma maior consciencialização dos grupos de bombeiros da importância de descontaminar, ou seja, é algo que cada corporação, cada grupo de bombeiros deve adaptar à sua realidade e aos meios que possui, mas assim que possível, portanto, ou no teatro de operações ou logo à chegada à base, né, ao quartel, promover procedimentos ou implementar procedimentos que facilitem que aquelas equipas possam ser descontaminadas, assim como os equipamentos e os próprios veículos descontaminadas para que o ar dentro da corporação seja o mais limpo possível, um ar mais seguro e que, uma coisa que os bombeiros falam muito é permanece o cheiro do fogo, parece que vai atrás deles, não é? Como eles às vezes mencionam. E de facto é porque eles próprios, as fardas, as roupas, os veículos, também levam isso e trazem isso para as corporações e ficam lá enquanto não houver uma descontaminação. Claro que tudo isto exige que haja uma logística e uma organização das estruturas e é necessária uma adaptação, mas é algo que a nível internacional já está a ser muito implementado e cá também já temos vários grupos que pretendem divulgar essa informação. No âmbito de um projeto anterior que nós tivemos nesta temática, em colaboração com parceiros do setor, portanto, grupos de bombeiros, com o suporte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nós conseguimos compilar uma espécie de um guia de boas práticas para a descontaminação de pós-incêndio, em que é mesmo isso, é tentar de uma forma simples e que possa ser replicada ou adaptada às condições de cada corpo de bombeiros, que se comecem a consciencializar dessa importância e começar a implementar algumas medidas. Por exemplo, tão simples como alguns grupos optaram por, assim que termina o incêndio, ter no caminhão de bombeiros uma espécie de um kit, uma caixa que tem umas toalhitas, uma água limpa, tem sabão, um detergente neutro e usam as toalhitas para passar no rosto, nas mãos, assim que tiram a peça respiratória, mas mantêm o fato. Outros grupos já começam, ok, temos que arranjar maneira de tirar os fatos assim que possível, então tentam ter, por exemplo, sacos próprios para guardar os fatos e fecham-nos e vão fechados até ao quartel para depois serem limpos e eles assim tentam evitar, por exemplo, a contaminação do interior do veículo, por exemplo.
a limpeza da pele e assim que chegar ao quartel e tomar um duche o mais rápido possível. Mas lá está, isto depende muito da dinâmica de cada quartel, do número de pessoas que estão disponíveis para assegurar o serviço, que às vezes também pode ser uma limitação em equipas mais pequenas, mas a ideia aqui é nós tentarmos aumentar a literacia, quer dos cuidados pessoais e em grupo, para que sejam promovidos estes tipos de comportamentos que, a curto prazo, podem até incomodar um bocadinho, porque implica mudar algumas regras, mudar algumas rotinas, mas que se calhar podem ter um bom impacto a nível de saúde a longo prazo. Mas isso é quando o Luís falava dessas questões, é isso que eu estava a pensar exatamente, será que as alterações estruturais são assim tão exigentes, mas ao que a doutora diz, até não será só aqui uma troca de procedimentos ou um ajuste de procedimentos que pode logo minimizar muito, como as que estava a indicar agora, não é? Essa questão das toalhitas, de lavar... Sim, é o ajustar, sim. Há grupos que tentam, nós já temos alguns grupos em Portugal muito avançados, estou-me a lembrar, por exemplo, aqui no caso dos chapadores, acho que já tem várias medidas implementadas, há um grupo também em Tomar que tem todo um conjunto de procedimentos implementados e que, lá está, como são grupos muito hierarquizados, começando ali, é para fazermos assim, este procedimento acaba por se instruir rapidamente e depois acabam todos por fazer da mesma maneira e permite que todos, aqueles que vão para um incêndio, vão para uma outra urgência e os que trabalham também no próprio quartel, todos tenham um ambiente um pouco mais limpo e dessa forma evitarem a sua exposição, porque no teatro de operações o bombeiro até pode estar com a peça facial ou com a cógula, se for no incêndio florestal, mas dentro do quartel, quando estão a fazer as limpezas do material ou dos equipamentos ou até dos veículos, muitas vezes estão com um fardo normal e umas luvas e pronto, mas os gases estão lá na mesma, portanto a exposição continua a acontecer e já temos alguns grupos que tentam também ter isso em atenção e tentam desenhar, consoante a sua estrutura física no quartel, ter locais específicos, chamam zonas mais sujas, zonas contaminadas, zonas mais limpas e tentam separar assim dessa forma para que não haja cruzamento e evitar também a exposição, reduzir ao máximo, não conseguem a exposição. Falou numa questão que acho que é importante, que é a característica de ser o mínimo exposto possível. Não é? Mas nós sabemos que isso muitas vezes não é possível. Não é? Já não vou falar na carga cumulativa de alguém que vai com 20, 25 anos ou 30 anos de trabalho, mas que estratégias é que você poderia apontar para dizer, ok, eu fui exposto a uma determinada situação, eu deveria ficar algum tempo, vamos dizer assim, para fazer uma limpeza? Eu sei que esta é uma pergunta extremamente complexa, não existe apenas uma resposta, mas gostaria de ouvir muito a sua opinião. De facto é complexa, porque a atividade do bombeiro é multivariada, realmente são pessoas que conseguem atuar em muitas áreas e todas elas importantes para a população, mas estamos a falar aqui, por exemplo, se considerarmos os bombeiros que, por exemplo, estão associados a tarefas com substâncias perigosas, não é? Tem um tipo de procedimento que não é igual se for num cenário de um incêndio, que se calhar também é ligeiramente diferente se for numa situação de uma queda de uma infraestrutura, o caso de derrocadas. Portanto, os bombeiros conseguem adaptar os seus procedimentos àquilo que lhes é pedido para garantir a segurança das pessoas afetadas. Pronto, têm que se calhar também repensar essa parte e, quando implementarem isso, olharem também para eles, ou seja, garantir sempre a sua segurança nos diferentes cenários, porque sendo tarefas tão variadas, claro que se calhar os cuidados para um bombeiro que esteja a dar apoio num transporte de doentes ou de socorrer vítimas de um acidente de viação ou algo assim, não será o mesmo risco, serão outros, da participação do incêndio, ou quando tem uma intervenção em que pode haver substâncias perigosas. Portanto, até o próprio EPI é diferente, certo? O jogo que é completamente diferente. E, portanto, em situações em que haja uma rotina, uma rotatividade de tarefas, pode permitir esse tal intervalo
que o Luís está a dizer, de permitir que o organismo consiga recuperar de uma determinada atividade. Acho que isso pode aplicar quer na parte da proteção física, de exposição a compostos, que possam ter efeito a nível de saúde, de exposição, mas também, por exemplo, riscos psicológicos, real ou físicos, são riscos diferentes, que também estão associados a esta profissão e que, se calhar, uma maior rotatividade das tarefas, se for possível, dentro da dinâmica de cada grupo, não é? É uma das formas de permitir que haja ali um descanso, digamos assim. A mesma coisa se aplica, se calhar, ao trabalhar por turnos, porque são grupos que também trabalham por turnos, é um trabalho noturno, há toda a perturbação do sono, do descanso, da alimentação, portanto, é todo um conjunto de rotinas que são alteradas com esta atividade, que se calhar uma rotatividade permite que haja ali, tentar respeitar um bocadinho mais aquilo que seria o ritmo normal da pessoa, num dia-a-dia normal. Aproveitando já que está quase direcionando muitas coisas importantes que nós deveríamos ter em atenção, dentro da sua área de expertise, vamos dizer assim, relativamente a este risco que nós podemos ter em termos de saúde, aquilo que nós estamos sujeitos aos ambientes que nós estamos expostos, você aconselharia, vamos supor, que estaria dentro de eu sei que você também já tentou articular algumas coisas com a medicina do trabalho, iria sugerir outro tipo de avaliação fora daquela convencional a que nós estamos sujeitos em termos anuais, que vamos dizer que são o básico, não é? Que muitas vezes nem prova de esforço o bombeiro faz, portanto anual. Não sei se você iria sugerir outras alternativas e outras possibilidades, mediante aquilo que nós... Pois, nesse tema, realmente acho que é algo que são necessários vários atores, várias pessoas de várias áreas, sem dúvida as pessoas da medicina do trabalho e da saúde do trabalho, porque é necessário, se calhar, um acompanhamento face aos riscos. A partir do momento em que os riscos estão identificados, é necessário encontrar medidas que protejam aquelas pessoas de vir a desenvolver uma determinada patologia. Portanto, é uma medicina mais preventiva e não tanto reativa, não é? Depois de estar a doença já instalada. Há bocado, há toda aquela componente da preparação física, que se calhar nos grupos profissionais está mais presente e mais desenvolvida, fruto de sentirem essa necessidade para poderem estar preparados. Nos grupos que não são profissionais ou que são mistos, como é o caso dos corpos bombeiros, em que temos bombeiros voluntários, deve ser muito mais complicado de instalar estas medidas, mas, de qualquer das formas, em qualquer uma destas pessoas que faça este tipo de atividade, parece-me importante que haja uma consciencialização dos vários grupos, quer dos próprios bombeiros, das pessoas que são responsáveis pela implementação das medidas, mas também dos operacionais e dos técnicos de saúde e segurança no trabalho, para os riscos e tentar prevenir o desenvolvimento da doença. Por exemplo, aqui no caso das doenças cardiovasculares, que são maior incidência em bombeiros, assim como as respiratórias e também o cancro. Fazia todo sentido, pelo menos para mim, mas não sou propriamente especialista em saúde, não sou médica, que estas pessoas pudessem ter uma vigilância, pelo menos mais precoce, comparativamente à população geral, para o despiste de algumas destas doenças. Nós temos programas de prevenção de determinados tipos de cancro, não é? De forma regular, precisamente para evitar o efeito desses cancros numa fase mais tardia da vida das pessoas. No caso dos bombeiros, algumas destas doenças poderiam ser introduzidas num despiste para que a doença possa ser, quando ela se desenvolver, possa ser detectada mais precoce e, portanto, promover uma medicina mais preventiva, digamos assim. Eu acho que tem noção que é isso que acontece em determinados países. Eu lembro já ter conversado consigo que acho que sim, essas avaliações são realizadas de forma mais periódica e de forma mais precoce, verdade? Sim, há países que realmente estão muito mais desenvolvidos nessa área. Por exemplo, estou-me a recordar dos Estados Unidos, que em alguns estados
têm mesmo algumas doenças do trabalho já reconhecidas e declaradas, instaladas, e, portanto, se um profissional, neste caso um bombeiro, desenvolver algum daquele tipo de doenças, automaticamente é considerada uma doença do trabalho e, portanto, é acionado toda ali a proteção que depois é necessário estar associado, quer da parte do seguro, quer da parte de proteção à família e do próprio trabalhador, não é? Que pode não ficar apto para realizar todas as suas funções. Portanto, está toda ali uma condicionante social de proteção e de ajuda na doença que, entretanto, se verificou. Pronto, realmente eu acho que a nível europeu essa parte nós precisamos de ter informação. Sim, acho que mais importante é que nós precisávamos de conhecer que doenças existem nos nossos bombeiros, para depois, até para programas de prevenção, de literacia em saúde, que possam ajudar de forma multifatorial a prevenir como um todo a incidência de doença nestes grupos. Porque há vários estudos a nível de literatura científica que apontam que um bombeiro pode desenvolver algumas doenças, algumas destas doenças cardiovasculares ou mesmo oncológicas, alguns anos, às vezes décadas, antes de uma população normal. Portanto, mas nós não temos grande informação a nível europeu, portanto, enquanto não tivermos informação também não conseguimos atuar, exatamente. Portanto, só conseguimos nos espelhar na realidade de outros países, que pode ser muito diferente. Por exemplo, no que diz respeito aos riscos psicológicos, está muito caracterizado a incidência de stress pós-traumático em bombeiros e em profissionais dos Estados Unidos. É uma coisa normal e aceitável, fruto da atividade, fruto de algumas situações de stress complicadas que vivenciam, e depois há um acompanhamento a essas pessoas. Nós cá, pronto, se houver registros, provavelmente estão ou nos serviços de saúde ocupacional, ou no nosso serviço de saúde, no médico que acompanha a pessoa. Portanto, é algo que, por exemplo, num grupo grande, por exemplo, um regimento de sapadores, pode ser mais fácil de se implementar, se tiverem, porque já têm uma estrutura completamente diferente, para tentar conhecer pelo menos os riscos dos seus operacionais. Os antigos, que já se reformaram, e os atuais, os ativos, e a longo prazo vão construindo uma espécie de um mapa de saúde e permite-lhes provavelmente identificar o que é que temos, o que implementamos para melhorar, está a funcionar, não está, e é um processo interativo que vão conseguindo evoluir ao longo do tempo, sempre com o objetivo de promover a segurança e a longo prazo a saúde. É isso, obrigado. Realmente parece que, como falámos, é um tema altamente sensível e que realmente tem um impacto gigante na carreira dos bombeiros chapadores e se calhar agora acaba aqui às hierarquias, como vimos, é mais fácil a implementação destes processos através das hierarquias, portanto fica aqui o desafio, porque realmente há que atuar já, apesar da informação já estar disponível até, há que atuar já para começar realmente a reverter esta questão de sensibilizar socialmente todos. Portanto, agradeço aos dois. Obrigada. Obrigado.